Bom, então eu queria saudar todos os acadêmicos Boa tarde. Pela participação. Tá? Queria saudar de uma maneira assim também fraterna os acadêmicos que aqui se encontram e particularmente os convidados, o senhor Alfredo, que eu estou vendo aqui, e o doutor Pacelli José Mahler, que é um candidato a membro correspondente do Distrito Federal. Do Distrito Federal, que aqui se encontra. Então, saudar todos. Estou vendo que a Libonete acabou de entrar, o nosso minuto acadêmico, e eu queria passar para vocês agora uma oração, uma frase do Gustave Flaubert, que foi um romancista e um contista francês do século XIX, e ele recebeu a comenda da Legião de Honra da França, e ele, certa vez, disse o seguinte: o coração é uma riqueza que não se vende, nem se compra, presenteia-se. Eu queria, com essa frase, agradecer todos os membros que apoiam e que ajudam a Academia Cristã de Letras, porque é um grande presente que todos têm dado à nossa entidade. Então, com essa frase, peço a de Bonetti, se for possível, que leia a oração de São Francisco. Ok. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito obrigado, de Bonetti, pela leitura. E agora compete-me dizer algumas palavras, até eu diria que são poucas, em relação ao currículo do nosso querido palestrante, que é o acadêmico Juarez Moraes de Avelar. O Juarez, ele é mineiro, né? O Juarez nasceu em Tuiutaba, em Minas Gerais, e ele foi ao Rio de Janeiro, onde se graduou em medicina na antiga faculdade da Universidade da Guanabara, onde existia o Estado da Guanabara. Hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 1968, graduou-se lá. Ainda jovem médico, ele foi por 2 vezes voluntário no projeto Rondon, que foi feito em Paratins, no Amazonas. 2 vezes ele esteve lá como voluntário. Aí ele regressou, ele decidiu fazer cirurgia, e particularmente cirurgia plástica, e ingressou na enfermaria, da 38ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde o seu chefe, na ocasião, era nada mais, nada menos do que hoje o grande Ivo Pitangui. O Juarez especializou-se em cirurgia plástica, mas não ficou por aí. Ele fez aprimoramentos em vários países. Então, ele fez aprimoramento de cirurgia plástica em Miami, em Nova York, em Berlim, em Paris, em Glasgow, na Irlanda. Aí, ele decidiu se radicar na cidade de São Paulo, veio para São Paulo, e ele criou 2 grandes institutos. O primeiro, chamado Instituto Científico Brasileiro de Cirurgia Plástica e Reparadora, sob a sua responsabilidade, e anos mais tarde criou o Instituto da Orelha, professor Juarez Avelar. Bom, Juarez Avelar, ele digamos assim, como se fala no jargão comum, é um monstro, no bom sentido, curricular. Juarez Avelar, ele já proferiu mais
de 900 conferências, não somente em quase todos os estados do Brasil, como também em 25 países do mundo. Então, ele teve desde a Argentina até Singapura, desde a Bolívia até os Estados Unidos, desde o Canadá a Guatemala, da Espanha à Índia, da Grécia à Indonésia, da Itália ao México, do Japão ao Paraguai, do Peru à Suécia, da Suíça à Turquia e do Uruguai à Venezuela, além de passar pela Alemanha também, Colômbia e outros países. Então, o Juarez tem uma experiência internacional. O Juarez, ele participou, ele é uma pessoa muito gregária, ele participou de diversas entidades na diretoria, né? Ele já foi diretor da Associação Paulista de Medicina, já foi diretor da Associação Médica Brasileira, mas, particularmente, ele teve a honra de presidir a Sociedade Paulista de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E, particularmente, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele presidiu por 2 mandatos, por 4 anos. Além disso, ele presidiu a Associação dos Ex-Alunos do Professor Ivo Pitangui, também por 2 mandatos de 2 anos cada um, e a Associação do Professor Ilu, que foi o professor que criou a lipoaspiração no mundo. Ele presidiu essa entidade também por mais 2 mandatos, mais 4 anos. Bom, ele participou de outras entidades, mas eu queria salientar aqui também que o Juarez é o atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, regional do Estado de São Paulo. O Juarez, ele é membro da vetusta Academia de Medicina de São Paulo, ocupa lá a cadeira 43 e tem por patrono Jorge Marcel Jos Leon Arié. Ele é membro também da Academia Amazonense de Medicina, da Confederação Internacional de Cirurgia Plástica, é membro da Academia de Letras, Artes, Músicas em Tuiutaba. Juarez já publicou 84 artigos científicos, e publicar um artigo científico não é a mesma coisa que publicar uma crônica, um ensaio. Existe um peer review, né? A gente que submete um artigo científico, a gente é testado antes de que aquele artigo seja publicado, é feito várias emendas e várias correções, e alguns não são aceitos para publicação. Ele participou de 66 simpósios, congressos e jornadas. O Juarez Avelar, ele é um dos exímios, dos mais exímios cirurgiões plásticos do país, do Brasil, e de renome internacional. Ele é um dos que conhece como poucos a cirurgia plástica do pavilhão auditivo, e tem até uma tese sobre esse assunto. Ele publicou mais de 20 livros, pelo menos metade deles não são livros, simplesmente são tratados de medicina, e a metade dele, pelo menos, é em língua inglesa ou espanhol. Então, o Juarez tem uma projeção internacional. Ele é convidado por uma editora da Alemanha para publicar os seus livros. Eu vou citar aqui apenas alguns exemplos. Creation of the Outlaw, Abdominoplasty without Panicles Undermining the Resection, História da Cirurgia Plástica de São Paulo, Ear Reconstruction, New Concepts in Abdominoplasty and the Further Application, Breast Surgery, Aesthetic Approach, e assim vai. Eu queria citar aqui 3 livros que ele publicou também, 2 publicados, um em vias de publicação, que se referem à não medicina, né? Um deles chama-se Contos, 50 contos que a vida me contou, onde ele descreve várias passagens da vida dele, são contos reais que ele viveu, né? Muito bonito, muito sensível, por sinal, que eu já li todos eles. Escreveu um livro que participou a todos vocês que quiseram receber
gratuitamente um romance chamado A Condenada, exatamente, que a França está mostrando. Eu tive o privilégio de fazer algumas palavras sobre o prefácio, também uma história muito comovente, história real, que ele viveu no início da vida dele como médico. E tem um outro livro, não médico, que ele está em vias de publicação, que chama Pelos Caminhos da Vida. O Juarez nos honra em pertencer à Academia Cristã de Letras. Ele ingressou recentemente na nossa entidade e tem brilhado, assim como outros que recém-ingressaram. E ele foi convidado e aceitou de bom grado, não somente a fazer parte da próxima diretoria, já está atuando na diretoria, ajudando a diretoria, como ele também se prontificou espontaneamente a participar da comissão de revisão do Estatuto. Para fechar essa minha fala sobre o Juarez, eu queria citar dele aqui duas virtudes, dentre tantas outras que o Juarez tem. A primeira virtude é essa que eu citei, de espírito gregário, né? É a primeira virtude que eu citei dele. Ele gosta de participar, ele se coloca à disposição. E a segunda virtude que me chama muita atenção no Juarez é o seguinte: ele é muito humilde. Com um baita currículo que ele tem, com a projeção internacional que ele tem, ele simplesmente não faz disso aí uma arrogância, levantar o nariz. Não, pelo contrário, ele é muito simples. A gente, por muito menos, vê tantas outras pessoas que não têm nada para oferecer e levantam o nariz, acham que são o dono do mundo. O Juarez tem uma virtude incrível da humildade. E só pode aquilatar realmente essa virtude quem conhece o Juarez na essência e quem conhece, assim como o médico que eu sou, conhece o currículo dele na essência. Poucos são aqueles que podem envergar o currículo que ele tem. Então, Juarez, com essas pequenas palavras, eu te introduzo. Agora fica com você a fala. Eu peço que todos desabilitem o microfone e peço que o Juarez habilite o seu microfone. Então, com você a palavra. Eu pedi para o Juarez falar algo que vai ser muito simples. Ele não vai falar sobre um tema técnico, mas ele vai falar um pouquinho sobre o assombro que foi o Ivo Pitangui. Ele que foi discípulo do Ivo Pitangui, e hoje, com certeza, ele traz na bagagem curricular dele muito do que ele aprendeu do Ivo Pitangui, inclusive a produção de trabalhos não científicos. Juarez, com você a palavra, muito grato por você ter nos honrado nessa apresentação. Muito obrigado, professor Hélio Begliomini. Queria agradecer ao doutor Hélio e à doutora Francis de Azevedo pelo gentil convite para, como noviço aqui na academia, proferir uma conferência sobre o meu querido e saudoso professor Pitangui, para apresentar para os senhores algumas particularidades que eu tive o privilégio e a honra de conviver ao lado dele para a minha formação e ao longo da nossa vida como parceiro de trabalho. Então, queria agradecer, você fez uma apresentação maravilhosa a meu respeito e você tem seu comentário muito elogioso aí a meu currículo e que, modéstia à parte, você disse a verdade que correu ao longo da minha vida. Eu nunca pensei em ter uma produção científica para chegar numa fase da vida como agora, poder apresentar ao público. E, então, agradeço imensamente suas palavras e pelo gentil convite. E eu diria que, para falar sobre a vida da grande figura do professor Pitangui, significa fazer um voo de 6.000 anos da história da cirurgia plástica. Há relatos de que 4.000 anos antes de Cristo, a Índia já realizava cirurgia reconstrutora de nariz, cuja técnica até hoje é empregada. Chama retalho indiano. Vou ter a oportunidade de mostrar para os senhores. Então, os 4.000 anos antes de Cristo, mais os 2.000 anos de nossa era, totalizam 6.000 anos de história da cirurgia plástica, que certamente é uma das mais antigas da medicina. O professor Pitangui era mineiro, nasceu em Belo Horizonte, seus pais, doutor Antônio Pitangui
e a senhora Maria Estael Pitangui já tinham 2 filhos quando mudaram para Belo Horizonte, o Ivan e a Ivete, que eu tive o prazer de conhecer. Seus pais se mudaram do interior de Minas, Pirapora, situado à margem do Rio São Francisco, para Belo Horizonte, com o intuito de dar educação aos filhos. E o seu doutor Antônio Pitangui era médico, cirurgião geral, e o professor Pitangui, aos 16 anos de idade, decidiu ser médico. No início dos anos 40, ele ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e, para atender às rigorosas exigências do serviço militar na época, com o Brasil prestes a entrar na guerra, ele optou pela cavalaria e teve que mudar-se para transferir para o Rio de Janeiro para concluir o curso de medicina na Faculdade Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro. Após sua formatura, ele foi plantonista do Hospital Souza Aguiar e dedicou ao atendimento dos pacientes queimados. Sua estreita convivência com os mutilados causados pelo fogo, ele se inclinou a corrigir aquelas imperfeições e aquelas deformidades. Encontrou espaço com o professor Henrique de Góes na 9ª Enfermaria da Santa Casa para oferecer tratamento aos pacientes carentes. Assim, ele se identificou com a cirurgia plástica como especialidade. Mas aqui no Brasil, o exercício era fechado e o ensino era restrito e até bloqueado. Ele percebeu que deveria buscar conhecimento e formação nos Estados Unidos e na Europa. Iniciou sua peregrinação com cirurgiões americanos, especialmente Longacre, em Cincinnati, no estado de Ohio. Lá acolheu informações sobre outras fontes de saber na Europa. Fez estágio na França e buscou completar sua formação com Gillis, em Londres, que iniciaram o atendimento aos mutilados da Primeira Guerra Mundial. E, após o período de conflito bélico, Gillis continuou as cirurgias reconstrutoras e formou uma completa equipe de trabalho até 1939, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial. Gillis, professor do professor Pitangui, é o pai da cirurgia plástica, que se projetou durante os períodos mais sangrentos da humanidade. Mackindu foi o seu outro professor, com quem aprendeu a cirurgia estética. Ele casou-se com a senhora Marilu, com quem teve 4 filhos, Ivo, Gisela, Elcios e Bernardo. Desde criança, aprendeu outros idiomas, francês e inglês, com a senhora sua mãe, dona Estael, e com sua esposa Marilu manteve um intenso relacionamento internacional. Com autoridade pessoal, em 1950, ele se apresentou à classe médica do Rio como cirurgião plástico com elevada qualificação e formação no exterior. Nos primeiros anos da década de 50, ele visualizou ampliar o espaço da especialidade. A enfermaria da ortopedia tornou-se insuficiente e a Santa Casa instalou a 38ª Enfermaria para a cirurgia plástica, para atender os pacientes com deformidades traumáticas, congênitas e decorrentes das cirurgias para extirpar o câncer. Suas cirurgias particulares eram realizadas no Hospital Estrangeiro, em Botafogo. Naquela época, a residência médica no Brasil ainda não era estruturada. Em 1960, o professor Pitangui sentiu necessidade de formar novos especialistas para ocupar espaço nos estados brasileiros. A PUC-Rio, que já tinha em seu quadro cursos de especialização em várias áreas, foi sensível ao desejo do professor Pitangui e abriu o curso em cirurgia plástica. E a 38ª Enfermaria foi o berço para a formação de novos especialistas brasileiros e de outros países. No início dos anos 60, ocorreu a construção da clínica Ivo Pitangui, para atender sua crescente clientela de todo o país e do exterior, que passou a completar o aprendizado aos alunos do curso. Situava na rua Dona Mariana, no bairro Botafogo. Na prática, a clínica era um hospital, com 40 leitos e todos os recursos disponíveis na época. Laboratório de análise, raio-x, exame cardiológico, laboratório de anatomia patológica e para todos os pacientes, e um moderno laboratório de fotografia. Em dezembro de 61, uma tragédia com o incêndio do Circo de Niterói, mais de 370 mortes
durante o terrível acidente e mais de 200 nos dias seguintes. Resultaram milhares de mutilados e o professor Pitangui e seus assistentes apresentaram atendimento diuturnamente. Os novos cirurgiões, por ele formados, iniciaram e desenvolvem importante trabalho em várias cidades brasileiras e no exterior. O professor Pitangui publicou mais de 300 de artigos científicos e capítulos de livros. Publicou vários livros científicos e outros de literatura. Suas publicações cobrem todas as áreas da cirurgia plástica. Ele estava sempre na frente do tempo, com descrições inovadoras, recheadas de valiosas contribuições pessoais. Além de reconhecidas técnicas inovadoras em abdominoplastia, mastoplastia, plástica de face, plástica de nariz, correção de orelhas e abano, cirurgia do culote, ele abordou todos os campos da cirurgia plástica. Descreveu ainda importantes contribuições anatômicas, que são referências para os cirurgiões plásticos em todo o mundo. Deixou um legado científico que será referência durante as próximas gerações de especialistas para os próximos séculos, enriquecendo a história da cirurgia plástica mundial. A primeira turma iniciou em 1960, e eu fui da 10ª turma. Iniciei em 1970 e concluí o curso em 1972. A Escola Ivo Pitangui é a maior e mais importante no cenário da cirurgia plástica nacional e internacional. Alcançou números expressivos, ofereceu especialização a mais de 500 novos cirurgiões plásticos brasileiros e de 40 países. Em 1974, o Dr. Evaldo criou a Associação dos Ex-Alunos do professor Pitangui, a EXP, que congrega seus ex-alunos e realiza bianualmente nossos congressos no Brasil e no exterior. Ele tinha justificado o orgulho de sua escola e de seus alunos. Desde o início de suas atividades, definiu a necessidade de viajar para divulgar seus conhecimentos como produto da aplicação de técnicas da literatura médica e de suas valiosas contribuições pessoais. Participou de inúmeros congressos nacionais em outros países e internacionais. Fez numerosas demonstrações cirúrgicas em congressos em diversos países. Como o Rio ainda era a capital da República, ele, com seu talento, ocupou importante espaço na sociedade carioca, com favoráveis repercussões em todos os estados brasileiros e no exterior. Desde meus primeiros anos da faculdade, no Rio, determinei que seria cirurgião plástico, mas reconhecia que eram mínimas as chances para tal. Em 1966, fui aprovado por concurso para ser plantonista do pronto-socorro do Hospital Souza Aguiar, onde ele trabalhou, onde prestei atendimento a toda a gama de pacientes com feridas faciais, feridas, fraturas de face e também os queimados. Lá vi a organização daquele setor que o professor Pitangui havia implantado anteriormente. Aquele ambiente era muito estimulante, na expectativa de que um dia eu pudesse me aproximar dele. Em junho de 1968, o ano de minha formatura, apresentei-me para o trabalho voluntário do Projeto Rondon, que o Dr. Hélio Begliomini mencionou com carinhosas palavras, na pequena cidade de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, após um estágio importante no Amazonas. Lá conheci o Dr. Demétrio Xavier, cirurgião plástico de Porto Alegre, que tinha fazenda naquele município, e foi possível agendar minha visita para eu conhecê-lo. Ele prontamente me perguntou se eu gostaria de me especializar com o professor Pitangui. Minha resposta foi positiva e logo ele escreveu uma carta me apresentando ao grande mestre. Assim, obtive a apresentação que eu estava ambicionando. Ao regressar ao Rio, fui pessoalmente levar a carta do Dr. Demétrio Xavier. Para minha surpresa, o professor Pitangui me informou que, para atender a apresentação de seu amigo, eu poderia fazer o curso. Ele me disse que, logo após minha formatura, eu poderia me inscrever. Não lhe perguntei, mas nos dias subsequentes fui me informar a respeito do curso e fui até a 38ª enfermaria da Santa Casa, quando vi o nome do professor Pitangui fixado nas paredes internas daquela enfermaria. Iniciou ali meu sonho em um dia me aproximar em definitivo dele para me tornar cirurgião plástico.
Seguindo os caminhos que o destino ingressei no curso de pós-graduação da PUC e fui residente na clínica Ivo Pitangui, que me possibilitou conviver bem de perto com ele. Identifiquei um homem com personalidade marcante, corajoso, habilidoso, criativo, curioso, generoso, enorme poder de concentração em tudo que fazia. Buscava perfeição em tudo, nas cirurgias, nos esportes, falava vários idiomas, primoroso relacionamento interpessoal. Falava e escrevia em vários idiomas, português, espanhol, italiano, francês, inglês e alemão. Carismático, empreendedor, organizado e disciplinado. Enorme visão de futuro. Amoroso com seus familiares, mãe, esposa, filhos e irmãos. Carinhoso e ternura com seus pacientes. Sensibilidade invejável. Quando eu me aproximava dele para levar algum problema severo e agudo, ele inclinava a cabeça para eu falar ao seu ouvido, sem que as pessoas mais próximas ouvissem. Quando o problema era severo, mas ele percebia intuitivamente que não era tão urgente, ele me olhava firmemente e eu me afastava sem dar uma palavra. O volume de trabalho era intenso, diuturnamente. Naquela época, o meio de comunicação mais eficiente era cartas. Ele respondia diariamente, dezenas em vários idiomas aos seus pacientes e amigos e congressos. Preparar os slides para suas conferências e publicações era um trabalho extremamente agradável. Durante o meu período de trabalho, criamos o Boletim de Cirurgia Plástica, que era editado em parceria com a Revista Brasileira de Cirurgia. Assim, realizamos numerosas publicações em vários idiomas. Ele tinha uma confortável casa de campo em Itaipava e, naquela época, comprou a Ilha dos Porcos, que era para seus momentos de descanso ao lado de seus familiares e amigos. Agora vou passar alguns slides. Vou compartilhar aqui alguns slides. Estamos compartilhando aqui meus slides para completar essa minha apresentação, que faço com muito prazer. O Juarez, só um minutinho, deixa eu liberar para compartilhar, só um minutinho. Pode compartilhar, Juarez, por favor. Já está. Já está. Já estamos. Então, a gentil palestra que o doutor Hélio e a doutora França me otorgou, Ivo Pitangui, Vida e Obra contada por um de seus discípulos, Juarez Avelar, né? O professor Pitangui, como eu já disse, iniciou em 1950 e em 1900 suas atividades. Em 1960, a criação do curso de pós-graduação. Aqui eu criei essa metáfora que o destino me conduziu a seguir um percurso semelhante à água que nasce no interior das matas, encontra outras nascentes para formar rios que se unem a outros para alcançar o mar. Assim foi minha trajetória, até encontrar o professor Pitangui, que foi meu grande oceano de conhecimentos para compor minha formação profissional. Aqui é a minha fotografia, quando eu tinha 2 anos de idade, e o meu querido, saudoso professor Pitangui emergindo do mar. Aqui uma fotografia de meus saudosos pais, logo após a minha formatura, em 1968, como o doutor Hélio mencionou, e meu ingresso na Academia de Medicina de São Paulo. Como já disse, 4.000 anos antes de Cristo, já se realizava cirurgia plástica na Índia. Então, o período de 4.000 a.C. até 2.000 a.C. foi o período oriental. De 2.000 anos antes de Cristo até 200 anos antes de Cristo, o período egípcio, onde atuou muito ativamente Hipócrates. De 200 anos antes de Cristo até 1900 depois de Cristo, foi o período ocidental, ampliou muito mais a atuação. E de 1970, de 1900 depois de Cristo até 2021 que estamos, é o período universal. Em todo esse período, os pacientes apresentavam 4 grupos de deformidades: congênitos, traumáticos, câncer e senilidade. Por mais que o progresso da cirurgia plástica ocorreu, e a medicina também, continua ainda desafiando a todos nós, esses pacientes. Aqui é o responsável pela indicação de que 4.000 anos antes de Cristo
já se realizava cirurgia plástica na Índia. Sushruta é mencionado em todos os compêndios da literatura médica, inclusive nos meus, de que ele descreveu os 4.000 anos antes de Cristo em suas publicações. Encontrei essa estátua em homenagem a ele na Índia, e o nosso colega, Dr. Carlos Rocha, um brilhante cirurgião do Rio de Janeiro, esteve recentemente na cidade de Kochi, na Índia, e mandou essa fotografia gentilmente para apresentar para os senhores em homenagem a ele. Aqui está um símbolo do que os hindus faziam há 6.000 anos atrás. As punições, tanto por delinquência como punição social, era a amputação do nariz. Então, os indianos realizavam a reconstrução, transferindo pele da testa para reconstruir o nariz, método que até hoje é empregado, que chama retalho indiano. Aqui um perfil que eu tenho na minha clínica, um painel da história da cirurgia plástica, que está Sushruta, os professores, o professor Pitangui, o professor Baquindu e Guilis, e o professor Pitangui, que foi minha fonte de saber. Então, há 4.000 anos antes de Cristo, já se realizavam esses procedimentos para reparar e devolver à sociedade os pacientes. Hipócrates, aqui do meu arquivo pessoal, também tinha uma preocupação enorme com a aparência estética, ele receitava os seus ungüentos para melhorar a aparência estética. Tagliacozzi, no nosso meio da cirurgia plástica, é um outro pai da cirurgia plástica até aquela época, até o século XVI, foi um grande autor de várias publicações, um cirurgião italiano. E outra contribuição importante de Dieffenbach, um cirurgião alemão, que viveu no século XVIII, e aqui o nosso querido, saudoso Guilis, professor do professor Pitangui, o pai da cirurgia plástica. O vocábulo plástica significa forma, é origem grega, que significa forma. Então, as alterações que é do corpo, que necessitam das correções para melhorar a sua aparência da forma. O artista plástico se vale da pintura, da escultura, mas nós não podemos valer de elementos a não ser os orgânicos para corrigir a forma. Tanto pacientes com anomalias congênitas, essa garotinha que nasceu sem uma das orelhas, como esse jovem que teve uma amputação traumática, veja o perfil do lado esquerdo e o perfil das pacientes com as severas repercussões psicológicas e a sua subjetividade, tanto no nariz adunco como a cirurgia plástica de face, representa um dano muito grande. Um paciente que nasceu sem a orelhinha esquerda e foi possível fazer a reconstrução com cartilagem da costela. Outro paciente que perdeu a orelha no acidente de carro, foi possível reconstruir a orelha dele às custas de cartilagem costal. O envelhecimento também é uma área importante da cirurgia plástica estética, que é possível reparar essas imperfeições. Um paciente que teve o nariz corroído pelo câncer, teve uma amputação cirúrgica para curar a vida, foi possível fazer uma reconstrução, não com retalho indiano, mas com enxerto composto, para ter essa reconstrução, aqui, quando está aqui mostrando, para devolver o paciente à sociedade. A cirurgia intrauterina já se realiza, mas que daqui para frente certamente vai ampliar muito mais, e certamente pacientes com essas mutilações de fissura labopalatina, que foi corrigido, certamente vão ser reparados intrauterinamente. Aqui é uma paciente jovem com câncer na mandíbula, que foi operada pelo Dr. Nassif, do Rio de Janeiro, um brilhante cirurgião. Ele fez uma cirurgia curativa para curar o câncer e fez uma transferência microcirúrgica do osso do omoplata para reparar a perda óssea que a paciente apresentava. Então, foi uma cirurgia curativa, reconstrutora e estética ao mesmo tempo. Então, as correções da deformidade de todo paciente, da face ou do corpo, é a busca do equilíbrio físico, que esse equilíbrio significa a harmonia com o seu corpo. Essa harmonia, quando encontra similitude com seus pares na sociedade, isso representa uma vaidade normal, uma vaidade em que o paciente se superpõe na sua sociedade, porém, quando essa harmonia o paciente deseja ultrapassar os limites da normalidade de seus pares, é uma vaidade patológica que a cirurgia plástica não se presta para atender esse tipo de exigência. Na Igreja Católica, tivemos 2 papas que com posicionamentos muito importantes. O Papa Pio XII, na abertura do Congresso Mundial em Roma, em 1957, o professor Pitangui estava presente,
Ele diz que a tarefa do cirurgião plástico de buscar o equilíbrio e trazer bem-estar e paz de espírito ao paciente são os elementos que mais o aproximam de Deus. E o Santo Papa Paulo VI diz que a cirurgia plástica não pode criar beleza onde ela não existe. Vejam, eram dois leigos, mas com uma visão humanística muito grande, expressou com muita propriedade esse aspecto da cirurgia plástica. E para homenagear o projeto Rondon, que foi a minha chave para acessar, para chegar ao professor Pitangui, vou apresentar alguns slides da minha militância naquele período que o doutor Hélio muito bem mencionou. Aqui nossa chegada ao aeroporto de Parintins, em 1969, o prefeito da cidade era o doutor Glaucio Bentes, aqui a minha presença, comandando esse grupo, e mensalmente um novo grupo chegava até mim. Essa é a imagem que nós tínhamos, e certamente ainda hoje existe no Amazonas, os caboclos transportando pequenas canoas, as palafitas ao margem dos rios. E o nosso atendimento diurno e noturno era os mais precários possíveis, às vezes, muitas vezes com luz de vela, o dentista extraindo o dente com a lanterna ou então com uma luz de vela. Realizei várias cirurgias em caráter heróico para salvar a vida de pessoas que, naquelas circunstâncias, que me trouxeram muita alegria a mim e aos meus colegas. Mas o trabalho não era só médico, era também social. Nós criamos vários grupos sociais na cidade, grupo de crianças, pescadores, de jovens, grupo de mães, e aqui foi a implantação de um desses com as autoridades municipais, o prefeito, homenagens eclesiásticas, o juiz da cidade, de maneira a dar um referendo àquelas nossas atividades. E, na época, conseguimos ganhar um terreno enorme de um dos comerciantes do local, que nos doou esse terreno para a construção da sede do projeto Rondon, que mais tarde veio a ser um edificado, a faculdade da própria universidade. Aí recebemos visita naquela época, aqui sou eu, recebemos visita naquela época da autoridade do projeto Rondon, a autoridade da Universidade Federal do Amazonas e as autoridades locais para avaliação daquelas condições. E, para minha alegria, em 1976, recebi um convite dos formandos da Faculdade de Educação, que foi decorrente da criação daquele trabalho que implantamos naquela época, alguns anos depois. E, como gratidão da população local, eu fui agraciado com o nome de um posto de saúde no interior da mata, em condições totalmente adversas, mas que servia de referência para o nosso atendimento aos pacientes daquela população no interior da mata. E, como consequência disso, o Dr. Cláudio Chaves, presidente da Academia Amazonense de Medicina, me otorgou o título de membro honorário daquela academia, que aqui estou recebendo dele esse troféu, que eu guardo com muita alegria. Aqui o Ari está fazendo uma palestra lá. O projeto Rondon, em 2007, fez uma publicação e me convidou para descrever isso que eu acabei de dizer para os senhores em poucas palavras. Aqui a saudosa Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, a 38ª Enfermaria do professor Pitangui, e naquela época nós ganhamos o boletim de cirurgia plástica, em que eu tive o prazer de associar o professor Pitangui para publicar vários artigos nessa revista, e que o estímulo que ele me dava, já em 1971, apresentei trabalho no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica em 1971, e igualmente mundial em 1972. Aqui, por ocasião da minha formatura do curso, organizei um jantar para comemorar com meus pais, meus amigos daquela época. O professor Pitangui fez questão de ir lá para conhecer meus pais. Aqui as cartas que o doutor Hélio muito bem mencionou, que abriu a porta para mim, por todo mundo, para os cirurgiões plásticos importantes daquela época, que eu pude estagiar. No congresso da ISAPS, em 1973, em Jerusalém, o professor Pitangui e eu, nós estamos nessa mesa com outros cirurgiões importantes de todo o mundo. O professor Pitangui fez uma saudação referenciando a criação do Estado de Israel, que foi ocorrido graças à atuação de um importante brasileiro, Oswaldo Aranha, e ele lembrou com muita propriedade naquela oportunidade. E já iniciando minha atividade profissional, com o professor Pitangui no Congresso na Colômbia, em 1977, participei desse evento, e em 1980 realizei o primeiro evento aqui em São Paulo, o Simpósio Brasileiro de Mama. O professor Pitangui foi meu convidado, como foi de todos os eventos que eu organizei.
ele realizou uma belíssima conferência e fez uma belíssima demonstração cirúrgica da sua técnica. Aqui eu tomando posse como presidente da Regional de São Paulo, que o doutor Hélio muito bem mencionou, para a gestão 82 e 83. O professor Cláudio Rebelo foi o presidente da SPSP naquela oportunidade, fez a saudação para mim. Em 1984, participando do nosso encontro de cirurgia plástica no Rio de Janeiro, da Associação dos Ex-Alunos do professor Pitangui, e, em 1986, eu presidi o primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nas minhas gestões, foi o 23º da sociedade, aqui a sessão de abertura, a participação do professor Pitangui, do professor Cláudio Rebelo, desse congresso realizado em Belo Horizonte. Eu convidei o professor Nelson Proença para presidir a solenidade de posse como presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e lá ele compareceu para me oficializar. E realizei o 24º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica aqui em São Paulo, aqui o professor Pitangui, o professor Malbec, o professor Perseu Lemos, o professor Cláudio Rebelo. A comunidade judaica de São Paulo quis prestar homenagem ao professor Pitangui como médico do ano em 1994 e me convidou para agendar com o professor Pitangui, inserir a vinda dele não só a São Paulo, como para receber aquela homenagem. E aqui estamos nós no jantar lá na Clube Hebraica, maravilhosamente organizado para homenagear o professor Pitangui, e aqui do lado a minha querida esposa Glorinha, e a minha saudação ao professor Pitangui, naquela oportunidade, que após a minha saudação ele veio me cumprimentar. Igualmente, o professor Nelson Proença, eu o convidei para estar presente, duas grandes figuras da medicina brasileira, o professor Nelson Proença e o professor Pitangui. Organizei ainda mais 2 congressos brasileiros, dos mais de 80 que eu organizei ao longo da minha vida, o 27º Congresso aqui no Rio de Janeiro e o 28º aqui em São Paulo, o professor Pitangui foi nosso homenageado. E publiquei vários livros, o professor Pitangui participou de todos eles. Aqui, Cirurgia Plástica, Obrigação de Meio, um livro direcionado aos operadores do direito, e realizamos o lançamento desse livro na Associação Paulista dos Magistrados, aqui com o doutor Toledo, a doutora Ana Maria Negrão, o Paulo Sérgio Leite Fernandes, o saudoso, querido o colega que faleceu, nos deixou recentemente. Na hora, a oportunidade, entreguei um bisturi de ouro e uma placa ao professor Pitangui, naquela oportunidade, com os dizeres: ao querido professor Pitangui, com minha gratidão por ter me ensinado a manusear o bisturi. São Paulo, outubro de 2000. Aqui é umas publicações que eu guardo com muito carinho, publicações que fizemos em parceria e depois as outras que ele continuou na publicação. O livro que ele escreveu, Aprendendo com a Vida, e a dedicatória carinhosa que ele fez para mim. A organização do Congresso da Associação Médica Brasileira em 1982, além do professor Pitangui e do professor Zerbini, teve várias centenas de médicos que eu convidei para aquela oportunidade, o professor Pitangui compareceu com muito prazer, e organizamos o Congresso dos Alunos do Instituto Madem, lá em Tuiutaba, em 1998. Aqui o professor Pitangui estava fazendo a sua palestra, em seguida o professor Adib Jatene, médicos ilustres, doutor Henrique Furtado, doutor Duval Moraes e José Goulart. Organizei o simpósio de abdominoplastia por via satélite em 2002. O professor Pitangui participou lá do Rio de Janeiro, e aqui nós tivemos a participação de São Paulo, da Iugoslávia naquela época, do México e também da França, ao mesmo tempo. A minha publicação do meu livro, o professor Pitangui escreveu a dedicatória, aqui durante o nosso curso, o professor Pitangui, o professor Ramil Sinder, meu querido professor, o professor Adib Jatene. E eu presidi o encontro dos ex-alunos do professor Pitangui, que é o 14º encontro, aqui na sessão de abertura, o professor Pitangui na sessão de abertura, a querida Glorinha, o doutor Pitangui, a dona Marilu, durante o 14º encontro. No 15º encontro, ainda presidido por mim, eu criei esse símbolo importante, com o nome dos 40 países que o professor Pitangui tem ex-alunos, totalizando mais de 500 cirurgiões plásticos por ele formado. No Carnaval de 1999, a Escola de Samba Caprichosa de Pilares dedicou o Carnaval daquele ano ao professor Pitangui, com os carros alegóricos, e ele compareceu com muita alegria para divulgar a cirurgia plástica em todos os meios populares. A biblioteca do professor Pitangui era um acervo muito grande de slides naquela época, só podia ser dessa maneira, o local onde nós preparávamos as conferências para ele e, ao mesmo tempo, a elaboração de trabalhos científicos.
um livro que eu publiquei em 1982, o professor Pitangui compareceu naquela oportunidade. O simpósio de abdominoplastia, o professor Pitangui escreveu um belíssimo capítulo. O simpósio de contorno facial, o professor Pitangui escreveu outro belíssimo capítulo a respeito. Em 86, publicamos o livro de lipoaspiração com o Dr. Ilúcio, que foi o criador da lipoaspiração. Nós publicamos, o professor Pitangui escreveu o prefácio e escreveu um belíssimo capítulo, como ocorreu no livro da cirurgia plástica na infância, que publiquei em 89, homenageando o professor Pitangui, e ele escreveu um outro capítulo. O Creation of the Áurico, que eu publiquei em 1997, ele escreveu o Forward, que eu escrevi todos os capítulos, e é um livro que eu publiquei republicando minhas contribuições à cirurgia plástica. Ele escreveu um belíssimo prefácio para me enriquecer a minha publicação. 2 livros publicados pela Springer sobre reconstrução de orelha. O professor Pitangui fez os 2 prefácios, e um livro dedicado à cirurgia da mama, que ele é um craque, contribuiu enormemente, e que dediquei esse livro ao professor Pitangui pelas suas contribuições. Recentemente, publicamos com o professor Mário Santoro, Cirurgia Plástica na Infância e Adolescência, e o professor Pitangui fez uma belíssima apresentação. Em 2019, publicamos o livro de História da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em que não podia faltar a presença do professor Pitangui, que é o patrono da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e aqui são os demais ex-presidentes vivos e não vivos. Publiquei ainda esse livro de cirurgia estética, o professor Pitangui escreveu um belíssimo capítulo. Abdominoplastia, o professor Pitangui escreveu um prefácio a esse respeito, e recentemente o livro de estética Facial Surgery foi uma homenagem ao professor Pitangui, que não estava mais entre nós, que fiz com muito carinho. Aqui a última fotografia que eu tenho com o professor Pitangui, eu sempre carinhoso com ele, e ele carinhoso comigo, e guardo com muito carinho. E aqui a última imagem que ele teve pública, carregando a tocha olímpica da Olimpíada de 2016. Ele faleceu no dia 5 de agosto. Essa é a última imagem que ele teve carregando a tocha olímpica. E assim eu queria agradecer mais uma vez a doutora Hélia Begliomini, a doutora França Azevedo, pelo gentil convite, nesse voo rápido de 30 minutos, mas 6.000 anos de história da cirurgia plástica. Muito obrigado. Juarez, se você puder parar o compartilhamento, Juarez. Isso. Espera. Juarez, então, só um minutinho. Bom, você, para variar, você foi brilhante aqui. Você tem um acervo fantástico, né, de fotografias, de memórias. Eu mesmo fiquei impressionado com o que você tem. E foi muito legal porque você intercalou a vida do professor Pitangui na primeira fase da sua fala com a sua vida junto com a dele também, né? E o que você fez espelhou o que você aprendeu desse gigante da cirurgia plástica mundial que foi o professor Ivo Pitangui. Bom, eu gostaria de, nessa sala aqui, tem várias pessoas que aqui se encontram. Eu queria te dizer que o nosso querido Líbio, que é um grande também cirurgião plástico da nossa Academia de Medicina, te mandou um abraço. Ele deixou uma mensagem aí dizendo que ia entrar em cirurgia, mas que se assistia um pouco da sua fala. Estou vendo aqui um amigo meu, rotariano, governador Paulo Fonseca, amigo do Ferrara, também saudando o Paulo Fonseca, que está enobrecendo a nossa reunião. Bom, agora eu vou parar de falar, que eu já falei um pouco demais. Eu vou pedir, tradicionalmente, que vocês, aqueles que quiserem falar, levantem a mão, eu vou dar a palavra, e, como sempre eu faço, peço encarecidamente que sejam objetivos nos comentários e nas perguntas, ok? Alguém quer se manifestar? Então, Geraldo Nunes primeiro, depois Raquel Naveira. Alguém levantou mais a mão aí? Por enquanto... Thaís eu não estou vendo, então depois Thaís. Então, vamos lá, Geraldo, Raquel Naveira e Thaís. Depois nós continuaremos. Geraldo, por gentileza, habilite o microfone. Doutor Juarez, boa tarde, parabéns pela exposição. Eu, como leigo no assunto, aprendi muito, porque fiquei admirado das fotos que o senhor apresentou aí, das reconstituições dos narizes, orelhas, inclusive do rosto daquele moço. E foi algo assim muito inovador. Eu aprendi muito assistindo a sua palestra, mas durante
a sua locução, me surgiu aqui uma curiosidade, porque o doutor Ivo Pitangui era o favorito dos artistas. O senhor tem ideia de quantos artistas passaram pelas mãos cirúrgicas do doutor Ivo Pitangui? E foram todas essas cirurgias apenas estéticas ou ele teve que fazer algo mais sério também na recuperação e no bem-estar dessas pessoas? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, Geraldo, pela sua pergunta, muito interessante, muito curiosa. E, na verdade, ele operou toda a população de artistas, não só do Brasil, como de fora do Brasil, como do cinema. Ele era o cirurgião que eu não declinei e nem mencionei por razão ética de eu ter convivido. Eu convivi pessoalmente com vários deles. Mas a cirurgia que ele fazia, em toda essa gama de pacientes, não era só estética, também cirurgia muito reparadora. Ele fazia muita cirurgia reparadora, sequela de queimadura, acidente de carro. Então, na clínica dele, operava tanto cirurgia estética como muita cirurgia reparadora, que eu tive o prazer de acompanhar. Muito boa sua pergunta, muito elucidativa. Muito obrigado, João. Obrigado, doutor Juarez. Obrigado. Raquel, por gentileza, habilita o microfone. Talvez. Boa tarde a todos. Foi maravilhosa essa palestra, esse voo de 6.000 anos, é muito incrível. E, assim, eu sou uma apaixonada pela estética, de uma forma geral, e principalmente também a estética na arte e a questão metafísica do o que é o belo. Em literatura, muitas vezes, o trágico é belo, o feio é belo. É uma questão que não se esgota a estética. E eu creio que a beleza, ao lado daquele ideal da liberdade, da fraternidade, da igualdade, seria uma excelente bandeira da diversidade. A beleza como sabermos apreciar as culturas diferentes, as pessoas diferentes, através desse conceito de estética e de beleza. Nós estamos num momento de bastante controvérsia sobre a entrada de alguns artistas recentemente na Academia Brasileira de Letras, e eu gostaria de saber como foi a entrada do Ivo Pitangui na Academia Brasileira de Letras e como foi o trabalho dele, o relacionamento dele lá dentro. Aquele momento em que aparece a questão do carnaval foi o momento em que ele já estava na Academia Brasileira de Letras. E talvez tenha sido realmente muito importante, como o senhor falou, para uma popularização da estética e da cirurgia plástica. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Muito bem, muito boa pergunta, doutora Raquel. Agradeço a sua consideração. Eu diria o seguinte, que eu mencionei na minha palestra 2 papas, né? O Paulo VI, ele mencionou muito bem que não se pode criar beleza onde ela não existe. A beleza ela é vista e admirada de maneira individual, né? Quer ver, o professor Pitangui diz muitas vezes que é impossível definir beleza, é mais fácil senti-la do que defini-la. Eu me arvorei, no meu livro de obrigação de meio, a definir beleza. Beleza é a agradável sensação emanada de informações fisionômicas que impressiona muito bem o espectador, que ele qualifica ao agradar, ele qualifica como belo ou não. Quer ver? Então, agora, a beleza não pode ser criada, ela é uma sensação, ela é subjetiva e é individual. Cada um de nós temos uma constituição anatômica, uma constituição histológica, e que a natureza não consegue reproduzir no ser humano a mesma pessoa. Eu focalizei isso muito no meu livro, para exatamente caracterizar que a cirurgia plástica não se pode oferecer e propor resultado que, infelizmente, tanto a mídia como atualmente a via eletrônica, aí, como é que chama? Redes sociais. Redes sociais divulgam de maneira até nociva para a própria especialidade
oferecendo um resultado que o cirurgião não é capaz de apresentar. Então, o professor Pitangui popularizou a cirurgia plástica, como você muito bem mencionou. Quer ver, a ida dele a uma escola de samba naquela circunstância, em 1999, ele já era há muito tempo já membro da Academia Brasileira de Letras. Quer ver, Sim. ele foi eleito pela publicação de livros que ele publicou. Eu mencionei aqui alguns que ele publicou outros na leigo, que representa na literatura portuguesa, que teve o seu valor importante naquela época. Eu já não estava mais lá quando ele foi eleito, mas eu acompanhei de perto, estive presente na posse dele da Academia Brasileira de Letras, e penso que ele elevou, e muito, porque a Academia de Letras não é só literatura médica, não é só literatura portuguesa, não. Também literatura de outras áreas, inclusive a médica, como ocorre na Academia Francesa de Letras. Existem outros médicos que também pertencem à Academia Francesa de Letras. Então, a presença dele veio trazer um outro ângulo de importância para a Academia Brasileira de Letras. Muito obrigada, excelente. Agora, Thaís, por gentileza. Obrigado, Raquel, obrigado. Thaís, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los pela excelente explanação, em especial o nosso palestrante. Parabéns por atuar com maestria em cirurgias estéticas e reparadoras. Parabéns pela carreira simplesmente promissora e encantadora. Parabéns, Dr. Juarez Avelar, pela apresentação histórica espetacular, por o Dr. Ivo Pitangui homenagear e conosco brilhantemente compartilhar. Enfim, congratulações por ser referência no âmbito pessoal e profissional e pelo sucesso nacional e internacional. Um abraço poético com muita poesia, Thaís Bizarria. Muito obrigado pela carinhosa mensagem, recebo com muito carinho e com muito afeto. Muito obrigado. Depois dessa série tem a França, gostaria de falar. Mais alguém para eu nominar, por favor? Põe o dedinho na frente, alguém que quer fazer algum comentário. Só estou vendo a Francis aí. Então, Francis, com você a palavra. Excelente palestra, e realmente o que me chamou a atenção foram as duas citações dos papas, né? Sobre o conceito de beleza. E o que nós temos visto ultimamente é uma busca desenfreada por essa tal beleza, posto de seja subjetiva esse conceito, a sua conceituação eu gostei muito. E a minha pergunta seria no sentido de como orientar, principalmente essas jovens, que às vezes eu vejo jovens lindas, belíssimas, que não tem que mudar nada, mas no imaginário delas, enfim, naquele interior, aquela coisa dessa busca, elas ficam fazendo intervenções. Então, como inibir essa busca doentia, eu diria. E parabéns mais uma vez pela sua excelente palestra. Muito obrigado, doutora Francis. Eu diria o seguinte, que o profissional ele precisa primeiro conhecer as suas limitações e as limitações que a técnica pode apresentar e as limitações que a própria literatura pode oferecer. Então, o profissional que oferece mais do que a técnica, mais do que a literatura médica oferece, ele está vendendo um resultado que ele não é capaz de apresentar. Então, por mais que seja jovem, ela tem o direito de buscar as suas correções, porque a própria imagem dela no espelho já reflete uma imagem invertida e uma inversão assimétrica. Todos nós temos uma assimetria corporal, assimetria facial, a nossa impressão digital da mão direita não é igual da mão esquerda, e nenhuma pessoa repete essa impressão digital, tamanha a individualidade. Então, esse termo da individualidade representa o que cada um deve entender, e cabe ao profissional transmitir ao paciente essas limitações. Porque vender ilusão e depois não conseguir alcançar aquele resultado é um desastre para o paciente, que fica frustrado,
para a especialidade e para os profissionais que habitam seriamente aquela especialidade. Muito boa pergunta. Excelente, obrigada. Rosa, você levantou a mão. Obrigado, Francis. Rosa. Eu vou ler o que já anotei aqui no chat. Estou realmente encantada e emocionada. Parabéns, doutor Juarez Avelar, pela brilhante palestra, brilhante e emocionante apresentação, história maravilhosa de 2 grandes cirurgiões brasileiros, tarde memorável, parabéns, emocionei-me muito com essa explanação, uma aula extraordinária, mas também o testemunho de uma grande amizade entre 2 homens, médicos fabulosos, além da gratidão de um discípulo muito amoroso e competente, que igualou-se ao mestre. Muito linda homenagem. Parabéns. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelas suas palavras. E eu diria o seguinte, quer ver, que eu reproduzi exatamente o que meu coração e minha alma sente. Entendeu? Quer ver, a nossa convivência foi tão próxima e depois da minha convivência com ele, nós fomos parceiros de trabalho. Eu apresentei aqui alguns livros que eu publiquei, ele participou e de todas as minhas publicações e praticamente quase todos os congressos que eu organizei, ele tomava parte, ou presencialmente ou então à distância, sempre me perguntando sobre o andamento daqueles eventos e de nossas publicações. Ele era um apaixonado pela publicação científica, então eu encontrei nele um porto importante para meu desempenho, e ele encontrou em mim um terreno fértil para poder reproduzir. Realmente, quando eu cheguei na clínica, que nós criamos um boletim, eu detectei que havia vários tópicos, vários temas, cirurgia muito bem realizados por ele, pela equipe dele, que não tinham sido publicados. Então, nós tivemos assim, uma avalanche de publicações, tanto no boletim como em revistas internacionais e em livros. Então, foi uma conjugação muito feliz do meu encontro com ele, e tenho certeza que ele tinha o mesmo comigo pela nossa convivência, né? E eu fui um residente que me ocupava muito da situação administrativa da clínica. Depois que eu saí de lá, algumas oportunidades, nós conversando no assunto de clínica, de trabalho, ele mencionava que, na época que eu estava lá, ele não tinha um determinado tipo de problema. Eu falava, professor, o senhor tinha, mas eu não deixava chegar perto do senhor. Quando eu podia solucionar, eu solucionava. Quando não podia, eu levava para ele o problema e 2 ou 3 soluções para ele escolher a melhor, e ele rapidamente escolhia. Ele tinha uma sensibilidade, uma rapidez de raciocínio, que ele escolhia das opções que eu apresentava, ele escolhia melhor para ele. Muito obrigado, Rosa Maria, pela sua... E no final, vocês não precisavam mais nem falar para saber o que um estava precisando do outro, não é? É verdade. E parabéns também pela agilidade com que o senhor conseguiu nos mostrar tanto material. Isso mostra a sua grande experiência de andar pelo mundo e ter que aproveitar o tempo ao máximo, não é? Muito maravilhosa obrigado. Experiência. Realmente eu gastei algumas horas para preparar essa apresentação para vocês. Mas correu no tempo, com certeza levou muito tempo, belíssima apresentação, super documentada, impressionante, uma das melhores que eu já assisti. Muito obrigado, Rosa Maria, muito obrigado. Obrigado, Rosa. Alguém mais quer se manifestar? Então vamos lá, vocês estão escondendo a mão, de repente levantam a mão aí. Então, Carlos Ferrara e o querido Domingos Amanha, na ordem, por favor. Bom, boa tarde a todos, meus queridos confrades, confreiras e visitantes. Dizer que o que a gente pôde observar aqui de toda a fala do Dr. Juarez, né, é que ele realmente é um médico, e certamente o Dr. Ivo Pitangui, enfim, né, os dois, a dupla, vamos por assim dizer, são médicos, né? O Dr. Ivo foi médico que atua exatamente como nós pensamos que deve ser a atuação de um profissional da saúde. Muito bem. Eu escrevi um artigo recentemente sobre a dignidade da pessoa humana em face do corpo. Pensando nos alunos, como sabem, né, eu dirijo uma universidade e lá nós temos o curso de medicina e eu sempre falo isso para os nossos alunos. Sempre que for atender alguém,
mais do que saber a doença ou o simples nome da pessoa, você tem que conhecer a alma da pessoa, porque pode ser que faça o último atendimento àquele paciente. Então, você vai ter que comunicar à família. E diga à família, a cor dos olhos do seu marido eram azuis, lindos. Ele estava comigo na hora do seu falecimento. E eu pude perceber isso na sua fala, doutor Juarez. Isso me deixou bastante emocionado e encantado. E na próxima tertúlia, nós falaremos um pouquinho de São Camilo. E só vou dar um spoiler aqui, presidente, se me permitir. São Camilo diz o seguinte, doutor Juarez, ou dizia o seguinte, e ficou como legado para todos nós. Tudo que nós fizermos, ele era um santo vocacionado à saúde, né? E tudo que nós fizermos, né, especialmente vocês da área da saúde, eu também, faça com mais coração nas mãos. E é isso daí, ficou demonstrado hoje pela competência do senhor o que São Camilo propulsiona a todos nós. Muito obrigado, foi sensacional. Cirurgia, Tânia. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ferrara. A sua colocação vem de encontro exatamente o que eu penso e assim eu ajo, entendeu? Quer ver, eu tenho alguns pensamentos que até eu queria reproduzir aqui, ó, não vai dar para ler. Eu realizo cada cirurgia com atenção e meticulosidade, como se fosse a primeira em minha vida, e a vivencio com muita intensidade, como se fosse a última. Quer ver, um dia será a última, não tem nenhuma pressa de que isso aconteça, né? Eu sempre absorvo novos conhecimentos em cada cirurgia que realizo. Eu estou sempre atento. Aprendi com o professor Pitangui, aquela curiosidade que eu mencionei com relação a ele, eu aprendi com ele, aprendi a perguntar uma série de detalhes de cada episódio, de cada situação. Isso é uma questão de doutrinar a sensibilidade de cada um. Eu agradeço a sua feliz colocação, e realmente o médico precisa dissociar o conhecimento técnico do calor humano. Isso tem que haver uma conjugação, não pode dissociar, não pode ser só técnico, porque senão não funciona. Realmente, eu parabenizo pelo seu trabalho lá junto à sua universidade. Extraordinário. E se me permite, doutor Hélio, também cumprimentar um amigo que aqui está hoje, Paulo Fonseca. Nós o convidamos hoje para participar e ele gentilmente compareceu à nossa reunião virtual. O Paulo Fonseca é aqui nessa plateia quase não tem advogado, né? Deve ser uns 4 ou 5 aí. Ele é mais um eminente advogado também. Aliás, é a profissão que mais tem nas academias de letras são os advogados, né? Que eu já fiz essa pesquisa. E Paulo é sempre muito bem-vindo, viu? Me permite claro, uma parte, presidente? Claro, Bom, claro. Eu vou ser bem breve, porque já tem outro escrito. Bom, presidente, primeiro, obrigado pela oportunidade, Ferrara, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e ter podido assistir a palestra do doutor Juarez Avelar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua disposição. Realmente é uma honra poder participar da reunião dessa academia. Obrigado, viu, presidente? A honra é minha, muito obrigado. Obrigado, Ferrara. Muito, muito grato, Paulo Fonseca. Seja sempre bem-vindo. Você é um ilustre colega intelectual. Domingos Amanha, com você a palavra. Eu também me associo a todos os confrades e confreiras para cumprimentar o Dr. Juarez por essa brilhante e encantadora palestra. Agora, eu ouvi muitas entrevistas do Dr. Ivo, e em várias delas ele fazia alusão ao incêndio no circo de Niterói. O senhor fez alusão também, mas muito rapidamente. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele já foi para se especializar em cirurgia plástica, se eu entendi bem, não é? Agora, parece que aquilo ali foi o estopim, digamos, que ele se convenceu realmente que ele poderia dar uma grande contribuição, vendo aquela quantidade de pacientes atingidos pelo fogo, né? Será que a gente pode dizer isso? Foi a confirmação da sua vocação de cirurgião estético? Eu penso que ocorreu uma situação diferente. Ele, depois de se formar em medicina, ele foi trabalhar no pronto-socorro Souza Guiar, onde eu também trabalhei,
E lá a convivência com pacientes mutilados de acidente de trânsito e de queimadura levava a encontrar uma solução de natureza estética para aquele problema de mutilação. Ele procurou a cirurgia plástica, pelo que eu entendo da vida dele, do que eu li, do que eu convivi com ele, ao deparar com as mutilações e as deformidades causadas pelo fogo ou pelo acidente. Ele necessitava de uma reconstrução. Toda reconstrução tem um papel estético, e toda cirurgia estética tem um papel reconstrutivo. Então, ele soube muito bem conjugar. Agora, eu tenho para mim que a definição dele em ser cirurgião plástico ocorreu algum tempo depois de ter formado em medicina e que foi procurar solucionar os problemas dos pacientes mutilados. O episódio do circo, eu falei assim rapidamente, porque senão ia prolongar muito, quer ver, ocorreu no dia 17 de dezembro de 1961. Foi uma tragédia terrível, foi um acidente criminoso, foi ateado fogo criminalmente naquele circo, que morreram mais de 300 naquele instante e mais de várias centenas nos dias subsequentes. Isso ocorreu em 1961. Nessa época, ele já era o Dr. Yves Pitangui, ele já era renomado, ele já tinha sua escola de pós-graduação, que iniciou em 1960. Então, o acidente do circo foi uma intercorrência que surgiu no meio do caminho, em que ele pôde, com a sua equipe, prestar um atendimento muito grande naquele momento, e depois aqueles pacientes se reproduziram durante várias décadas. Eu tive a oportunidade de atender os pacientes do circo, tanto na Santa Casa, na 38ª Enfermaria, como na clínica do Dr. Pitangui, os pacientes decorrentes daquela tragédia. Então, o caminho da cirurgia plástica, se atualmente é mais fácil o jovem escolher fazer cirurgia plástica, mas na nossa época era diferente. Quer ver, os caminhos que eu tive que me valer ao longo da minha vida para chegar perto dele foram vários, até encontrar um cirurgião que eu não conhecia e, mais ainda, nunca mais voltei a vê-lo. Eu dei muitas informações ao Dr. Demetrio Xavier, do meu caminho, da minha entrada no curso, da minha formatura do curso, da minha especialização, e quando fui a Porto Alegre pela primeira vez, queria visitá-lo, ele já tinha falecido. Então, eu sou muito grato a ele, porque eu encontrei um caminho para chegar ao Dr. Pitangui. Hoje, os jovens já encontram um caminho muito mais fácil para chegar até um cirurgião plástico para fazer a especialidade. Mas, então, eu tenho para mim que as dificuldades que eu tive foram também as que ele teve para encontrar a cirurgia plástica. Ele se formou no Rio, mas procurou especialização fora do Brasil. Eu, depois de formado, especializei com ele, e depois que eu fui fazer um tipo de um refinamento fora do Brasil, com os colegas do professor Pitangui, que ele me apresentou. Muito boa sua colocação. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Domingos, obrigado. Alguém, pelo jeito, não tem mais o que falar? Eu gostaria... Eu teria uma pergunta ainda, Hélio, por gentileza. Fala, Geraldo. É possível? É possível. É, claro. Doutor Juarez, serei breve. O que ficou para o senhor da experiência de ter participado do projeto Rondon? Bom, faltou essa pergunta. Ótimo. Eu falei em poucas palavras, mostrei a capa do livro, que eu escrevi mais de 100 páginas naquele livro. Foram 3 anos de atividade no projeto Rondon. Inicialmente, eu fui para a Amazônia, onde eu vivi lá durante muito tempo. Eu morei lá como diretor do campus avançado, morei em Parintins durante 9 meses. Cada mês, uma equipe da universidade chegava lá em Parintins e cada mês outra equipe voltava para o Rio de Janeiro. Então, foi uma experiência fantástica. Eu fiquei sensibilizado. Eu era estudante de medicina ainda, no 6º ano. Eu fiquei fascinado com essa oportunidade de prestar atendimento a uma população tão distante, tão sofrida, e eu sabia que era de poucos recursos. Muitas vezes eu sentia assim, alguém vinha tocar em mim para palpar no meu braço, no meu antebraço, para saber se eu era gente mesmo, entendeu? Porque eu era um médico no interior da mata, prestando atendimento. Então, o doutor Hélio fez menção ao meu livro de 50 contos que a vida me contou. Lá tem pelo menos uns 10 capítulos que eu escrevi sobre a minha vivência na Amazônia. Então, eram situações fascinantes que me enriqueceu muito e que o que mais me alegra é que um legado que eu deixei reproduziu.
Aquele terreno que eu mostrei para os senhores, lá hoje tem um prédio de 5 andares que funciona a Faculdade de Educação, entendeu? Que eu recebi o convite em 1976, 6 anos depois que eu passei por Parintins, eu recebi um convite daquela formatura. E eu tive recentemente a convite da Academia Amazonense de Medicina, me levaram até Parintins. Hoje é uma grande cidade, tem mais de 100 mil habitantes, e eu me senti muito lisonjeado de participar, de morar lá naquelas situações totalmente adversas, que naquela circunstância eu não sentia a adversidade. Era a situação tão natural dos problemas que eu não sentia a adversidade. Atender um paciente de noite, fazer uma cirurgia de urgência em situação totalmente inesperadas, eu não sentia aquilo uma limitação de atividade. Me sentia um privilegiado de poder, naquela circunstância, poder atender um ser que estava ali precisando de um atendimento e que ele nunca tinha me visto e nunca mais voltou a me ver. Então, eu me senti com a consciência tranquila e muito gratificado pelo que eu pude realizar. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Posso falar? Claro, pode. Eu vi sua mãozinha levantada, viu, Maria Cecília? Pode falar. Criei coragem. Foi tanta beleza, tanta estética, tanta surpresa, que eu só tenho que agradecer pela brilhante tarde que eu passei na academia. Acho nossa academia um portento, porque o que eu tenho aprendido com todos os meus queridos colegas, então eu queria agradecer muito o doutor Avelar e cumprimentá-lo, viu, pela brilhante palestra. Muito obrigado. E saber que o senhor trabalhou demais e tenho toda a minha admiração. Foi um trabalho super útil e muito bonito. Meus muito parabéns, obrigado. viu? Gostei muito de tê-lo conhecido, viu? Muito obrigado. Um prazer muito muito obrigado. grande. Muito obrigada pela palestra. Muito obrigado, Maria Cecília. Muito obrigado. Obrigado. E continua trabalhando, né? E obrigado. continua trabalhando. O Juarez, na verdade, ele parece um menino, né, que está recém-formado. Ele é muito entusiasmado, muito participativo e, acima de tudo, muito humilde também. Juarez, muito obrigado pelo show que você deu hoje. Mais um. Show mesmo. Né? Muito obrigado. Você, além de tudo, você conseguiu resumir a apresentação. Você foi muito objetivo, né? Você apresentou uma porção de informação, mas muito condensado, e isso ajudou a não cansar. Então, foi muito, muito legal. Parabéns. Antes de encerrar a reunião, eu queria... Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria dar 3 rapidíssimos recados. O primeiro vai diretamente para o Juarez. Né? Juarez, daqui a pouquinho você vai estar recebendo esse certificado com uma gratidão pela sua colaboração na nossa Academia Cristã de Letras, que enriqueceu muito. Muito obrigado, eu agradeço. O segundo recado brevíssimo vai ser reforçar o convite a todos vocês e a convidados, enfim, para prestigiar na próxima tertúlia, que será no dia 14 de dezembro, não vai ser na terceira terça, porque vai ser muito próximo do Natal, então vai ser dia 14 de dezembro, o nosso querido Carlos Ferrara Júnior, que vai falar sobre a vida e obra de São Camilo de Leles, né, esse mártir da saúde também. Né? Belíssimo tema. E vai ser um tema bom, porque é um tema próximo do Natal, e vai ser um tema mais espiritualizado, e vai ser bom. Então, vocês estão vendo aí que a nossa academia tem temas totalmente diversos. A gente aborda tudo aqui, vai estar exatamente na dependência de cada um que falar o seu tema, né? Então, isso realmente eu concordo com a Maria Cecília, está dando uma riqueza muito grande a nossa academia. E eu queria também deixar o último recado, e aí também não é só um recado, é um convite, né? Um convite, e para os acadêmicos é uma intimação, né? Que nós teremos, logo no dia seguinte à tertúlia, nós teremos a posse de 3 novos recipiendários, né? Teremos a posse da querida Cristiane Carbone, artista plástica, também renomada, a posse do José Domingos de Lima Pesa, grande poeta, foi presidente do Movimento Poético Nacional, e também a posse do querido Geraldo Nunes Silva, que é o nosso jornalista que já está contribuindo muito com o nosso site, já está agitando toda a galera
da Academia Cristã de Letras. Se a nossa galera já era agitada, com o Geraldo, então, nós estamos ficando meio tonto de tanta publicação e tanta coisa que está tendo aí. Então, isso é muito bem-vindo. A academia está cada vez mais projetada no bom sentido, né? Eu queria, em nome da querida Raquel Naveira, que está em Campo Grande, agradecer a presença de todos os acadêmicos aqui hoje da Academia Cristã de Letras. Eu queria, em nome do Pacelli Zaller, que foi eleito nosso membro correspondente do Distrito Federal, que está lá no Distrito Federal agora, e do nosso querido amigo, meu e do Ferrara, particularmente o Paulo Fonseca, agradecer a todos os colegas que aqui se encontram, os convidados que prestigiaram essa tarde maravilhosa, e pedir a Deus que abençoe a todos, que tenham uma boa semana e que, se Deus permitir, estaremos juntos daqui a mais ou menos um mês, um pouquinho menos de um mês, a 3 semanas mais ou menos. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. E como todos sabem, essa tertúlia está sendo gravada e estará no site da Academia Cristã de Letras, em breve. Então, um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. Parabéns a todos. Parabéns, doutor Juarez. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Hein? Parabéns, doutor Juarez. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Foi um prazer enorme. Até mais. Obrigado, Juarez. Obrigado.